Nossa missão aqui hoje é mostrar como calcular o orçamento de tráfego pago aí para anunciar na internet, né? Eu e o Gessé estamos aqui hoje, nós somos sócios da agência, a gente trabalha com tráfego pago já há bastante tempo, não só tempo, mas de forma bem intensiva também, mais especificamente aí atendendo mais de 100 clientes facilmente, sei lá, já perdi as contas, mas deve ser mais de 100, com certeza. Vai, mais de 100, mais de 100. Vai. E muitos deles ainda conosco, né, no atendimento aqui da agência, sendo atendidos pela nossa equipe, não só com tráfego, mas com outros serviços também. Mas a gente está nessa empreitada aí já há bastante tempo, eu particularmente desde 2015, e aí em 2017, quando a gente fundou a agência, a gente foi tornando o processo aí de tráfego mais institucionalizado, a gente foi entendendo como as ferramentas de tráfego aí evoluíram ao longo do tempo, né? E já abrindo a conversa aqui, vou puxar uma pergunta aqui para o Gessé, como é que ele enxerga a evolução do tráfego pago na internet aí nos últimos anos, desde lá do começo, quando era Google, até, enfim, todas as ferramentas que a gente tem disponíveis aí hoje, e aí isso acaba gerando muita dúvida também, né? Onde investir, e aí quanto investir pela plataforma e tudo mais. Então, só para começar aqui o bate-papo, pegar essa evolução dos últimos anos, seria legal para dar contexto aí para o assunto que a gente vai engatar na sequência de como calcular o orçamento de anúncios. Pro assunto legal. Cara, como foi a evolução aí do tráfego pago na internet nos últimos anos? Muito boa. Eu acho que a prova disso, assim, começou acho que com o Google, né, lá no início, né, as campanhas de pesquisa, enfim, foi evoluindo bastante. Hoje a gente tem cada vez mais plataformas, cada vez mais opções aí de investimentos em tráfego. E eu acho que uma prova disso, assim, é que até as grandes emissoras, antigamente, como é que tinha que fazer o anúncio, né? Para botar um anúncio numa televisão era muito difícil, não era qualquer empresa que consegue, né? Não era tão simples assim, desde chegar na televisão até, inclusive, o custo de tu conseguir anunciar lá. Né? As outras formas seriam outdoor, e aí também não é tão simples de tu fazer, né? Não é tão barato, por ter menos opções, acabaram sendo opções muito caras de fazer investimentos na época, então... Não era para Oi? Não era para qualquer um investir Não era para qualquer um. De modo geral. Não era para qualquer um, exatamente. E ainda assim, tem uma problemática nesse tipo nessa forma de anunciar, que tu não consegue fazer uma leitura de métricas, né? Tu não consegue ter tu bota um outdoor, tu não sabe dizer, não, hoje 200 pessoas passaram e viram meu outdoor, tantas pessoas foram dessas 200, tantas foram atrás de conhecer o meu negócio. Então, além dessas problemáticas todas, e com a chegada dessas plataformas de anúncio pago, além dessa questão de tu conseguir fazer, né, o acompanhamento dessas métricas, que já ajuda muito para uma otimização, também acabou uma palavra que o pessoal gosta bastante de usar quando é esse tipo de caso, democratizando, né, o acesso a anúncios, né, para grandes pessoas. Então, hoje, o valor mínimo que o Facebook pede para tu fazer um investimento ali, por exemplo, na plataforma do Facebook Ads, no nosso saudoso Facebook, agora Meta, né, é $1 por dia. Então, com R$5, R$6 por dia, tu consegue anunciar aí para, dependendo do caso, para até 1.000 pessoas conseguem ver os teus anúncios, né. E foi uma mudança que ela aconteceu naturalmente, porque as marcas, elas precisam expor aparecer onde estão os olhos das pessoas, né? Elas precisam, onde a atenção das pessoas estão direcionadas. E nos últimos anos a gente viu essa transição, né? Que antes a televisão era o centro, né, dos móveis. Até eu lembro no episódio do Friends, onde o Joey fala isso, né? Pô, se tu não tem uma televisão na tua sala, para onde que teus móveis apontam? Né? Era o centro da coisa, as pessoas olhavam, tinha que ver televisão. E hoje, até quando estão vendo televisão, muitas vezes estão na internet, estão conectados no YouTube, assistindo algum canal, alguma coisa. Então, a atenção das pessoas acabou se voltando para as redes sociais, acabou se voltando para a tela, principalmente do celular, né? E onde tem a atenção das pessoas é onde as marcas têm que estar expondo. Então, acabou sendo uma transição assim muito normal, e acredito que, inclusive, a tendência é que aumente ainda mais, porque hoje ainda tem uma divisão de atenção, de audiência com a televisão, apesar de que a televisão está perdendo cada vez mais espaço, os canais de televisão, né?
Mas para mim veio para dominar, né? A própria televisão está aprendendo a usar a internet a seu favor, né? Um grande exemplo disso é o Big Brother aí, de todas as campanhas que eles fazem pré, durante e pós Big Brother na internet. Eles dominam a narrativa de tudo a todo momento, porque eles fazem isso muito bem arquitetado, né? Então, olha o poder da internet, né? Hoje o Big Brother, né, bateu aí marca de bilhão de reais de faturamento de anúncios no programa, muito por causa dessa arquitetura que eles montam na TV e na internet. Se fosse só TV, com certeza seria mais um declínio e não um crescimento, né? Então, exatamente. E a própria Globo, que é a grande televisão, a grande poderosa televisão do Brasil, ela mesma já criou a própria plataforma de anúncios buscando se adaptar a essa nova realidade, onde eles estão facilitando agora para anunciar nos portais da própria Globo, né, o G1, enfim, todas as plataformas que eles têm, e até os próprios anúncios na televisão, eles buscaram uma forma de tentar facilitar o acesso das empresas ao anúncio na televisão, porque realmente eles sentiram a necessidade dessa adaptação, né, porque hoje a concorrência agora com os anúncios acabou aumentando muito, né, principalmente com o Google e com o Meta, né, que são as principais plataformas hoje de anúncio, então, ou seja, a própria Globo precisou se adaptar a essa realidade, né, o que é uma prova aí dessa evolução, né, dessa mudança de atenção da audiência, dos olhos estarem voltados da televisão para a tela, para a internet, né, para as plataformas de internet. Show de bola. A gente vê também como está ficando cada vez mais sofisticado, as plataformas estão cada vez mais sofisticadas, não na parte de anúncios, que eu quero dizer, mas na parte de manter a atenção das pessoas dentro de cada aplicativo, dentro de cada ambiente ali, né? O Google trabalha muito o YouTube ali para sempre vídeo recomendado e tudo mais, aí as redes sociais com o Instagram, TikTok estão sempre ali trabalhando o algoritmo para manter cada vez mais tempo as pessoas utilizando a plataforma, que quanto mais tempo as pessoas estão ali nos aplicativos, mais anúncios eles vendem. Então, olha como... Até tem uma série na Netflix que é o Dilema das Redes, que quem não viu eu recomendo. Tem muita coisa lá que eu acho que é sensacionalismo, acho que é narrativa do pessoal que fez aquela série, mas tem muita coisa que é muito bacana para entender esse lado do trabalho que eles fazem nos algoritmos, nos mínimos detalhes, os milhões de testes que eles fazem para saber o que não funciona, o que funciona, o que mantém mais tempo as pessoas nas plataformas, e é sensacional, assim. Então, e assim, né, cabe a cada um entender o que é saudável, o que não é para si, mas, de fato, hoje é legal, rede social é legal, YouTube é legal, tem muita coisa bacana ali que a gente acaba, mesmo com o uso mais ideal possível aí de interação ali, sem vício, sem nada, mas tipo, usar de forma saudável, mesmo a forma mais saudável de utilização, a gente acaba destinando ali um tempo, pelo menos 1 hora por dia que cada pessoa acaba passando hoje nas plataformas. Então, eu acho não, né? Não tem nem o que achar, é um fato que as marcas, as empresas, elas não têm como, as empresas hoje não têm como fugir de anunciar ali, porque é onde está a atenção das pessoas. Porque tem muito... a gente pode fazer a comparação com a televisão, tem a informação, tem o entretenimento, né? Mas ainda adiciona o fato de que tem a tua própria, né, possibilidade de tu te colocar, de tu te posicionar, de tu ter uma voz ali, então, né, tu é mais ativo, né, nesse tipo de interação que tu tem com essa plataforma, é diferente da televisão, que tu é, né, um mero telespectador, tá só assistindo ali, mas pode fazer trocar o canal, mas tu não tem muita voz ali. E além disso, tu tem um controle, né, sobre o que tu está assistindo, né? Na televisão, o máximo que tu tem são aqueles canais ali. A internet é um mundo muito amplo, então tu consegue consumir conteúdo de diversas fontes, de diversos assuntos. Tu pode pegar o assunto mais específico possível, que na televisão não teria espaço, porque seria muito caro, né? É muito caro para tu fazer um programa de televisão. Então, tu não teria um espaço para conseguir falar sobre esse tema. Na internet, tu coloca e tu consegue atrair a tua audiência para isso. Então, e tu, como consumidor, tu consegue chegar nesse tipo de conteúdo. Então, realmente, é muito fácil, né, ter acesso a esses conteúdos. Então, não tem como fugir. Fazer um gancho exatamente disso que tu tá falando.
Isso, a internet traz todas essas possibilidades, e aí, hoje, as pessoas estão em todos os lugares. Mas, agora olhando para o tráfego, né? Quando eu, empresa, beleza, as pessoas estão na internet, mas onde na internet e onde que eu anuncio hoje? Quais canais são prioritários hoje, especialmente para quem tem um orçamento limitado aí, que não tem milhões de reais ou dólares para investir em anúncios, como as grandes marcas, mas sim as empresas aí, pequenas e médias empresas, que têm aí um orçamento de 10 mil, 5 mil, R$ 1.000 por mês, ou até mesmo quem tem R$ 500 por mês aí para investir. Quais são as principais plataformas hoje que a gente pode considerar? As principais plataformas. Beleza. Antes de entrar no ponto das principais plataformas, deixa eu só puxar um gancho também que eu pensei antes, que tu comentou sobre que as plataformas elas estão buscando formas de prender a atenção das pessoas cada vez mais ali para manter a audiência, né? E aqui então já fica até um toquezinho para quem pretende fazer investimentos assim em anúncios, né? Uma sacada que não é só o dinheiro, né? Não é só o quanto de dinheiro que tu coloca, tem a qualidade do anúncio que tu está colocando, porque essas plataformas elas estão buscando realmente que as pessoas encontrem as respostas que estão procurando dentro delas. Então, se o teu anúncio responde melhor à pesquisa que a pessoa está fazendo, ao interesse que a pessoa tem, o teu anúncio ele vai ser priorizado, né, na frente dos outros. Né? Então, a gente tem que pensar bastante na qualidade, por isso que não é só colocar dinheiro. Mas daí como é que eu vou concorrer lá com a sei lá, com a Globo, enfim, com a Amazon? Como é que eu vou concorrer com a Amazon? Eu tenho uma... não é só dinheiro, é uma boa segmentação feita, é um bom criativo feito, é uma série de condições em que a plataforma ela vai entender que o teu anúncio ele é interessante para o público que tu segmentou e ele vai colocar o teu anúncio lá. E agora, falando então sobre as principais plataformas, não tem como a gente fugir hoje quando a gente fala em tráfego, inclusive a maioria dos cursos que tem por aí de tráfego, eles vão falar de Google e de Meta, né? São acho que disparado assim as principais. É muito óbvio até, porque o Google, né, até tem uma brincadeira, uma provocação que fazem aí, né, quem conhece mais da tua vida, se é o Facebook ou se é o Google, né, e o Google é a principal hoje plataforma de pesquisa, então não tem como tu fugir de anunciar lá, tem que estar anunciando lá, né, isso falando só da plataforma de pesquisa, né, fora as outras opções que a gente tem dentro do Google ali, de posicionamento, desde display, o próprio YouTube, né. E o Meta, porque hoje é dono pelo menos no Brasil, né, a rede social mais utilizada, que é o Instagram. Né, então, o Facebook ainda, muita gente fala, o Facebook morreu, não existe mais. Não, o Facebook ainda tem muita audiência, muita coisa. Tem muita coisa acontecendo lá, claro que existe, né, uma diferença de público, existe uma diferença de comportamento, enfim, para cada empresa vai fazer sentido anunciar num lugar ou no outro. Né? Não existe uma receita de bolo aqui que a gente possa, pessoal, segue isso aqui que é certeza de resultado. Não existe. Né? Mas essas duas plataformas são as principais. Né? Mas hoje tem outras plataformas também que faz sentido utilizar. O LinkedIn, por exemplo, dependendo do teu nicho. Eu vendo uniforme para a empresa. Onde o LinkedIn é uma plataforma muito interessante, onde tu pode encontrar o teu público lá, né? Então, é bem provável que tu vai encontrar o teu público lá, então faz sentido que tu faça um anúncio lá. Agora, o próprio TikTok, né? Essa rede social aí que veio para brigar com o Instagram aí, há pouco tempo, né? Levando em consideração que o Google e o Meta já estão há bastante tempo já, né, trabalhando com essa plataforma de anúncio. O TikTok agora, ele começou mais limitado, não era toda a empresa que poderia utilizar a plataforma de ads, né, mas aí, acho que ano passado, né, não sei exatamente ano passado, há uns 2 anos no máximo, começou a liberar para mais empresas começar, e agora, né, qualquer pessoa pode abrir ali uma conta de anúncio dentro do TikTok. É uma plataforma que vale a pena apostar, uma plataforma que vale a pena apostar, não, vale a pena fazer testes, vale a pena ver se funciona para a tua empresa, né? Não é toda plataforma que a gente tem que anunciar, não é toda plataforma. O TikTok é a nova ferramenta, ela tá bombando, as pessoas estão usando, estão indo cada vez mais para lá, então tem que estar anunciando lá. É teste, né? É fazer um planejamento de marketing, é fazer os testes, é analisar. Tá? Mas o LinkedIn e o TikTok são duas plataformas também interessantes.
O Twitter, né? O Twitter, por exemplo, assim, para mim um exemplo muito legal de usar é que eu nunca vi um anúncio do Bis, o chocolate da Lacta, o Bis, eu nunca vi um anúncio no Instagram. Eu não lembro de ter visto um anúncio no Instagram, mas teve uma época que toda vez que eu entrava no Twitter, eu vi um anúncio do Bis. Então, provavelmente, para eles fazia mais sentido estar investindo mais lá no Twitter, eles encontrar o público dele ia ter mais sucesso, né? Provavelmente eles fizeram a análise das métricas também, fizeram todo o planejamento de marketing, e entenderam que o Twitter para eles era mais interessante do que, por exemplo, o Instagram, né? Então, o Pinterest também é uma plataforma agora que até começamos a aprofundar um pouco mais nessa plataforma, porque realmente chamou a atenção, tem números muito interessantes, né? Não é a plataforma da moda, não é a plataforma que todo mundo fala, na verdade, acho que se falar que tem uma plataforma de ads do Pinterest, acho que muita gente vai estranhar por não ter ouvido falar disso antes, mas tem números muito interessantes, dependendo do teu ramo também vale a pena explorar. Que é um universo paralelo o Pinterest, né? Parece até. Existe e tem bastante gente lá. A gente ficou impressionado, há pouco tempo a gente teve contato aí com números de usuários e perfis de usuários lá no Pinterest, a gente ficou bastante impressionado e a plataforma de anúncios deles está evoluindo bastante, então vale a pena também, né? E eles mesmos, né, já dão um direcionamento, né, a gente fez uma chamada com eles, então eles já deram um direcionamento de que tipo de negócio lá que está tendo mais, principalmente na etapa de consideração, né, eles explicaram para a gente como é que funciona lá o comportamento, né, do usuário do Pinterest e de como que pode aplicar, colocar isso porque quando a gente fala de ads, a gente pensa logo eu vou anunciar para a pessoa vir comprar, né? E não é necessariamente isso, né? Tu pode usar os anúncios de diversas formas, depende da tua estratégia, depende do teu objetivo, né? Desde a parte de descoberta, né? Onde a pessoa vai até a parte da consideração, até a parte da venda também, né? A gente pensa direto na venda, mas às vezes não, dependendo da análise que tu faz do teu cenário, não é necessariamente, a próxima campanha que tu tá fazendo é necessariamente uma campanha de venda, pode ser uma campanha onde tu vai atrair pessoas de topo, por exemplo, enfim, vai depender da tua estratégia. O Pinterest, ele usa muito, ele entra muito para essa etapa de consideração, né, onde a pessoa está pesquisando, né, está pesquisando lá roupa, né, roupa, tem bastante gente que utiliza o Pinterest para ver roupa, para ver looks, né, é isso, exatamente, montagem de looks e tudo mais, então é uma plataforma que, dependendo da estratégia, vale a pena também utilizar, né. E dentro das próprias plataformas também a gente pode ir testando várias coisas ali, porque tem vários posicionamentos diferentes, né? Dentro do próprio... Uma infinidade de possibilidades. É uma infinidade. Dentro do próprio Meta ali, a gente pode usar tanto, né? Já tem duas redes sociais, né? Facebook e Instagram. Então, a gente só dentro do Meta Business a gente já consegue testar as duas ali. E além disso, tem os posicionamentos dentro dessas duas plataformas que a gente pode ficar testando. O Stories, o Feed, o Explorar do Instagram, a loja do Instagram, Marketplace, o Reels, enfim, tu pode ir testando, até dentro do Messenger tu consegue colocar anúncios, né? Então tem diversas formas de tu ir testando essas plataformas aí. Então não é só a plataforma, né? É o posicionamento, é a forma que tu usa, diferentes objetivos de campanha, porque dependendo do objetivo de campanha que tu coloca, ela vai se comportar de uma maneira ou outra, né? Vou fazer uma campanha de reconhecimento de marca, eu vou usar um criativo estático, vou usar um carrossel, vou usar um vídeo, então tem diversas formas que a gente pode ir testando ali, né? Depende muito do teu público também, né? Porque hoje o Instagram é a rede social mais consolidada aí de utilização das pessoas no Brasil, mas ali dentro a gente tem diferentes posicionamentos, então o teu público ele pode estar preferindo um tipo de posicionamento dentro do Instagram. Tem gente que entra no Instagram só para ver story, tem gente que entra, vai intercalando story, feed, reels, tem gente que é mais focada no feed, e então tem que entender realmente qual é o teu comportamento do teu público. Primeiro, onde é que ele está, e segundo, o que ele está fazendo ali dentro. E com as ferramentas de anúncio, é impressionante como a gente consegue descobrir isso tudo, né? Isso. Mas, resumindo, existem milhões de possibilidades. Hoje, para quem está começando ou para quem tem um orçamento um pouco mais enxuto, eu focaria bastante no Google, na pesquisa do Google e no Instagram, né? Mas a partir disso ir evoluindo também, não precisa... O orçamento, ele é muito relativo, assim, né? Quanto mais orçamento, mais possibilidades. Porém, existe muito a análise do nível de maturidade que tu tem dentro do teu marketing. Tu pode ter um orçamento pequeno e saber exatamente o que fazer ali dentro e focar numa estratégia, né?
e testar coisinhas novas, inclusive, como tu pode ter um orçamento gigantesco e tu não saber muito bem o que está acontecendo. Já aconteceu de chegar clientes aqui para a gente, de que eles têm um orçamento grande, né, comparado com a média, e, cara, tá uma zona ali. As campanhas e tal, não sabe o que está acontecendo no Google, tem vídeo junto com imagem rolando, eles não sabem nem qual é o objetivo de campanha, e aí a gente tem vai um monte de número, mas não sabe o que significa aqueles números ali, né? Uma coisa muito... Então, essa falta de organização também demonstra qual é a maturidade que a empresa tem, independente do seu poder de investimento monetário, né? A maturidade de marketing da empresa conta muito em relação à escolha dos canais, né? Não é só dinheiro, não é só, quer dizer, vamos colocar mais dinheiro, então que as coisas vão acontecer. Claro que com mais dinheiro tu tem um maior poder de fogo, né? Mas às vezes não é colocar mais dinheiro, às vezes é voltar, dar um passinho atrás e ajustar a estrutura de campanha, ajustar as estruturas dos anúncios, que aquilo ali já vai trazer, às vezes, o resultado que tu tá procurando, não é mais dinheiro. Mais dinheiro, tu pode queimar mais dinheiro se tu tem, mas não é a realidade da maioria das empresas, né? A gente é uma questão de ajuste, né? Então não é só dinheiro, é uma segmentação bem feita, né? Uma inteligência de campanha ali por trás também, né? Dinheiro, estratégia e criatividade. São os 3 itens principais aí que equilibram o sucesso de uma campanha. Se tu tem só dinheiro e não tem criatividade, não funciona. Se tu tem só criatividade e não tem dinheiro, também pode ser que teus competidores te engulam aí, porque tu precisa investir um pouquinho mais, né? Então, e a estratégia por trás disso. Não adianta ter um criativo, foi lá, gravou um vídeo, ficou legal pra caramba, tem dinheiro para investir, mas a estratégia da campanha foi selecionado um objetivo errado do que realmente deveria acontecer ali dentro. Foi selecionado visualização de vídeo ao invés de conversão, por exemplo. Não vai converter. Se teu objetivo era converter, não vai converter, né? E a plataforma é muito específica nisso, né? Se tu diz para ela que tu quer visualização de vídeo, ela vai. Então tá, vou te trazer visualizações de vídeo, né? Por mais que pode ser que gere conversões, mas ela tá buscando o objetivo que tu está colocando. Então tem uma série de coisas assim por trás, né? Mas beleza, apesar disso, hoje o nosso foco é quanto investir em anúncio, né? Então vamos mostrar aqui agora, eu até trouxe uma apresentaçãozinha para ilustrar como é que a gente faz esse cálculo de orçamento, né? E esse cálculo de orçamento, ele é um processo, ele não é um valor que a gente imagina, ele não é um valor aleatório, ele é um processo, ele é um raciocínio aqui para você chegar no seu orçamento de campanha, né? E para chegar nesse objetivo, ele depende de 2 fatores bem importantes, né? O início desse processo, ele começa com a definição do objetivo, né? O que você espera atingir com uma campanha? Eu tenho R$1.000 para investir e tal, eu quero o cliente aqui, mas como que tu quer esse cliente? De que forma? A gente tem que saber de forma muito específica o que você quer, o que você espera atingir com essa campanha. Então, vamos botar R$1.000 no Google, beleza. O que tu quer com o Google, né? O Google tem YouTube, display, pesquisa, diferentes formas de lidar com isso também, diferentes objetivos. Vamos supor que seja pesquisa a minha estratégia de campanha, mas dentro da pesquisa, o próprio Google fala o que você quer aqui dentro. Eu quero leads, eu quero visita no site, eu quero X, Y, Z. Então, eu preciso ser muito objetivo, né, no que eu preciso, muito específico no meu objetivo. O que eu quero de resultado com essa campanha? Sem essa informação, fica muito difícil a gente elaborar uma estratégia, porque a gente não sabe onde é que a gente quer chegar. Então, qualquer estratégia vai ser suficiente, né? Qualquer estratégia vai trazer um número e aquele número, enfim, vai ser o teu ponto de chegada. Mas quando tu não quando tu não entendeu o que você quer de fato da campanha, vai ser muito difícil depois suprir com a tua expectativa, né? Que às vezes tu não sabia qual era de fato a tua expectativa, mas é bom que a gente não saia fazendo as coisas, que a gente afie o machado um pouquinho ali e entenda o que a gente quer, né? Talvez a definição de objetivo seja pelo menos aí 50%, tenha 50% de importância no sucesso de uma campanha. E se a gente não dedicar aí 50% do tempo pensando nessa estratégia, talvez não, a chance de você ter sucesso com a sua campanha, elas diminuem bastante, né? Então, traçar um objetivo claro, específico, ele é meio caminho andado aí. E depois a gente vem para o entendimento do nosso funil, né? Qual é a performance do meu funil de marketing? Eu sei, né? Eu sei as minhas taxas de conversão de visitante para leads, eu sei qual é a performance do meu time comercial, de que cada
cada proposta qualificada que chega tem aí 20, 30, 50% de conversão em vendas. Se eu tiver isso tudo bem mapeado, eu consigo ter um pouco mais de clareza do quanto investir. Se eu não tiver isso muito bem mapeado, se eu não conhecer o meu funil, eu vou trabalhar um pouco mais com hipóteses por um tempo e eu vou ter que pagar para descobrir isso, né? E essa etapa aqui é realmente se eu conheço ou se eu não conheço o meu funil. Vamos começar pela primeira opção aqui. Eu tenho clareza de como funciona as minhas taxas, as minhas métricas, eu sei tudo. E vamos supor aqui que eu tenho um objetivo de fazer 50 vendas. Tá? É um exercício simples aqui, claro que dependendo como eu comentei, dependendo da maturidade da sua empresa, de como são as estratégias, o que você já testou ou não testou, pode variar bastante coisa e ficar um pouco mais complexo esse cálculo, mas para 90% das situações, assim, de forma simples, vai resolver. Vai chegar num número que é o seu objetivo, o que você precisa aí para investir. Então, vamos lá. De objetivo, eu tenho 50 vendas. Eu sei que a minha eficiência comercial, de toda oportunidade que chega para mim, né, aqui colocando um cenário de uma empresa que tem uma pessoa, uma equipe de vendas, eu sei que a minha eficiência de conversão aqui, nesse ponto do meu funil, é de 50%. Então, se chegou uma oportunidade, eu mandei proposta, 50% converte, 50% não converte. Então, eu conheço essa métrica. Claro que isso pode ser melhorado, não pode, tudo mais. Perfeito, mas essa é a realidade. Então, eu tenho que trabalhar com isso. Então, se eu quero fazer 50 vendas e a minha eficiência é de 50%, eu preciso de 100 oportunidades geradas. Beleza, vamos subindo no funil. E o processo é esse mesmo, tá? De baixo para cima. Vamos subindo no funil. Eu sei que de todos os leads que eu converto nas minhas páginas, botão de WhatsApp, etc., de todos os leads que eu converto, cerca de 20% eu consigo transformar em oportunidades, né? Isso falando aqui num curto prazo, num curto período de tempo. Então, com essa métrica, para gerar 100 oportunidades, eu preciso de 500 leads, porque 20% são 100 oportunidades. Sobe mais uma etapa do funil. De visitantes para leads. Se eu sei que a minha métrica é de 10%, para converter 500 leads, eu preciso de 5.000 visitantes, né? E se eu sei qual é o meu custo por clique para gerar um visitante nas minhas páginas lá no Google Ads, por exemplo, né, se eu sei que é de R$3, por exemplo, eu multiplico a quantidade de visitantes pelo valor e eu tenho aí R$1.500 que eu preciso investir no Google, por exemplo, para fazer 50 vendas. Então, quando o seu funil, você tem clareza, você sabe exatamente essas métricas, é claro que existe variação de sazonalidade, é claro que existe o fator concorrência, né? O teu concorrente pode investir mais ou menos em determinado mês e essas métricas mudarem um pouquinho, especialmente o custo por clique, né? Dependendo da campanha, pode variar um pouquinho a sua taxa de conversão, mas vamos pegar aí um cenário muito mais conhecido do que quando você não tem essas métricas na mão para calcular. Então, você vai investir ali mais ou menos R$1.500 para fazer 50 vendas. Excelente. Eu não conheço o meu funil de marketing. O que que eu faço? Uma aguinha aqui. O que que eu faço quando eu não conheço o meu funil de marketing? Eu imagino um valor? Sim e não. Você imagina com base num benchmarking, que a gente chama. Benchmarking é quando você compara a sua empresa com o mercado. Existe até uma ferramenta muito boa para fazer isso, que é o benchmarking do funil de vendas da Resultados Digitais. É só você digitar no Google aí, benchmarking, resultados digitais já vai aparecer ali nas primeiras posições. E aí essa ferramenta ela vai te dizer os dados de mercado, né? Vamos botar um exemplo aqui. Nesse caso, aí você seleciona o seu segmento de mercado, a maioria das empresas se encaixam em alguma dessas categorias aqui. Aí você seleciona e aqui aparece um exemplo de um funil. Aqui esse funil, se eu não me engano, eu selecionei serviços gerais, né? Eu acho que é essa categoria aqui de opção que existe. Ó, serviços em geral, é isso aí. Que entra, inclusive... Não, tem uma categoria específica para agência de marketing, mas entra aí a maioria das empresas de serviços consegue se encaixar muito bem aí nesse funil. E aí você coloca ali alguns dados de funil que você, né, imagina, né, porque ele vai te pedir isso, mas aí você vai clicar no botãozinho lá, ele vai aparecer exatamente isso aqui, ó. A média de mercado é de 10% de conversão de visitantes para leads, não, desculpa. Aqui são as minhas métricas, né, que eu coloquei lá naquele exercício que a gente fez do funil. Né, mas aqui, ó, a média
do benchmark de 4,1% de conversão de topo de funil, de visitante para lead, de 22% para geração de oportunidades e 35,8% de oportunidades para vendas. Então, até mesmo se você conhece o seu funil, é legal colocar aqui, comparar com o mercado e entender, pô, a minha taxa de conversão de 10% de visitantes para leads está muito acima do mercado, então eu estou bombando. Por outro lado, eu estou convertendo só 20% de leads para oportunidades, enquanto o mercado converte 22,7%. Eu tenho que entender por que eu estou abaixo do mercado, né? E assim por diante. Então, essa ferramenta ela é muito boa. Existem outras ferramentas e outras fontes de dados para você analisar e entender como funcionaria o seu funil de marketing, né? E é bom fazer um estudo, né? Pesquisa lá quanto custa, média de custo por clique para, sei lá, serviços de estética, média de custo por clique de e-commerce, média de conversão de e-commerce de visitante para venda. Aí você vai projetando um funil que é mais dentro da sua realidade. Você não só pega, tipo, eu tenho R$1.000 para investir, vou investir 1.000 aqui, vou ver no que dá. Também é uma forma de se descobrir como é que funciona o seu funil. Mas quando você busca informações, porque tá tudo no Google, né? Só precisa ter um pouco de critério para identificar qual fonte é mais e menos confiável e buscar dados atualizados também, né? Então, você buscando isso, você consegue projetar um pouquinho mais, já consegue definir o objetivo e aí testar de fato como é que funciona. E até assim, para você ter clareza e certeza de como funciona o seu funil de marketing, também não vai ser com um teste de R$1.000, vai ser com uma constância de teste ao longo de aí pelo menos uns 6 meses. Até porque existem vendas que são mais rápidas, como uma conversão no e-commerce, por exemplo, tem vendas que elas são mais demoradas, o serviço pode demorar aí de 30 a 60 dias, de repente, para fechar o negócio. Então, para ter um funil completo e ter um volume de pessoas, né, passando pelo funil para que os dados eles sejam mais, estatisticamente, um pouco mais próximos da realidade, você precisa de um tempo aí e quanto mais você for consistente nos seus investimentos, com certeza mais clareza, mais certeza você vai ter desses números. É isso. Beleza. Pegando aqui o gancho de antes que a gente estava falando, né, eu queria aprofundar um pouquinho aqui, Gessé, na priorização de canais, né? De repente, a gente criar algumas simulações, até tem algumas perguntas que o pessoal fez antes do webinar para a gente responder aqui. A gente pode trazer, de repente, algumas situações reais para que a gente faça esse exercício, né, de onde investir e tudo mais. Então, vou pegar aqui uma pergunta, deixa eu puxar aqui no computador. Beleza. A Janaína de Curitiba, ela tem um e-commerce de decoração. Ela perguntou qual o melhor canal para retorno, podendo investir até R$5.000. R$5.000. Janaína, primeiro, então, obrigado pela pergunta aí, né, Janaína? E eu vou tratar aqui com bastante responsabilidade a resposta, porque às vezes pode soar como uma indicação, né? Segue isso. E não é, né? É uma estratégia de marketing. Cada empresa, como a gente falou, não existe uma receita de bolo. Cada empresa a gente precisa fazer uma análise, precisa fazer um planejamento de marketing ali para poder chegar nessa resposta com uma maior certeza. Então, aqui é mais uma visão, um caminho, né? É um caminho aqui, uma direção do que a gente pode pensar, tá? R$5.000, eu vou entender que é R$5.000 por mês. Seria isso? Ela não especificou, mas pode ser. Não especificou? Vamos trabalhar então com R$5.000 por mês. Bom, é um e-commerce de decoração para casa, né? Até na hora que tu falou decoração para casa, já me veio o Pinterest, mas nós vamos deixar isso de lado agora por um momento. Pensando no investimento, dependendo da situação, vamos trabalhar da seguinte maneira, né? Campanhas de ads, planejamento, estratégias de anúncios, a gente tem que pensar claro, que a gente quer retorno de curto prazo, né? A gente quer colocar esse dinheiro, a gente quer ver o retorno chegando já no mesmo mês. E existem algumas ações que a gente consegue fazer nesse sentido, né? Que a gente consegue, vamos lá, eu não anuncio no Google, né? Na campanha de pesquisa do Google. Eu começo a anunciar hoje, amanhã, quando a pessoa for pesquisar,
tem uma chance maior de te encontrar. Então, com certeza, a gente já consegue ter algumas ações onde a gente já consegue ter um retorno mais curto prazo. Tá? Mas só reforçando que uma campanha de anúncios, a gente pensa não só no curto, não só no resultado imediato, mas também na construção, né? Ele vai trazer o melhor resultado de fato na construção de uma campanha, na análise desses dados durante aí médio e longo prazo, tá? Nesse caso em específico, a gente pode trabalhar tanto com o Meta Business, né, o Facebook Ads, vamos falar do Facebook Ads. O Facebook Ads, a gente pode trabalhar com ela, tem a loja do Instagram, tá? Que é uma, por exemplo, das ferramentas que a gente pode fazer de anúncio, que já pode trazer um resultado imediato, é uma possibilidade, tá? Como também, dependendo do teu objetivo, né? Se não for uma campanha, por exemplo, de venda, se for uma campanha, vamos lá, de aquisição de leads, dependendo da estratégia que está colocando, a gente pode também utilizar ali a plataforma do Instagram e do Facebook, vai depender do teu público, né? Como a gente já comentou antes, tá, para fazer a captação de lead ali. Eu focaria em Facebook, sendo bem direto, eu focaria Facebook e Google no começo, tá? Essa primeira... a gente tem R$5.000 aqui, dependendo da estrutura da empresa, dependendo do momento da empresa, a gente pode pode ser que tenha até um espacinho para a gente fazer algum teste, tá? De outra plataforma. Eu focaria em Facebook e Google, tá? Uma campanha de pesquisa, a gente pode trabalhar o shopping também, lá do Google, a gente pode trabalhar lá também. Tá, aqui para e-commerce, eu acho que é o primeiro passo, né? Para e-commerce é o primeiro passo, sem sombra de dúvidas. Então a gente pode focar no Google e no Facebook, mas eu ainda, tá, com R$5.000, dependendo do cenário, eu analisaria, tá, a possibilidade de a gente separar uma verbinha para a gente testar alguma outra plataforma, como por exemplo o Pinterest, que na hora que tu falou, eu já pensei direto, porque é uma das coisas que, claro, daí, né, me baseando no meu comportamento, né, dentro da plataforma, que itens de decoração para casa, tu vai buscar numa plataforma como o Pinterest, tu vai buscar inspiração ali. Então, tu pode trabalhar nessa etapa de consideração, né? Pode trabalhar nessa etapa de consideração que não é necessária, de acordo até com a informação do pessoal do Pinterest. O pessoal pesquisa no Pinterest, depois vai para uma outra plataforma para fazer a compra, né? Então, tu pode separar uma verbinha e ver como é que funciona os teus anúncios lá, ver como é que funciona, ver se tu encontra o teu público lá, ver como é que é o comportamento, o custo, enfim, vale a pena, dependendo do teu cenário, tirar uma verbinha e colocar lá, tá? Mas sem sombra de dúvidas, eu iria no Google Shopping e no Facebook, e aí analisar métricas e fazer testes, e aí, reforçando mais uma vez, não é só dinheiro, né? Não é só definir o objetivo precisa ser bem definido, como o Maurício trouxe, e depois a gente tem que fazer vários testes de criativo, porque às vezes tu mostra um criativo para um público e ele não performa tão bem. Tu pega esse mesmo público e tu coloca um criativo diferente, a performance já muda. Então, vale a pena pegar a maior parte desse dinheiro aí, desse orçamento disponível de 5 mil, vamos pegar aí 90%, né? Vamos botar um número mais genérico aqui, pessoal, para a gente fazer aqui um exercício. Vamos pegar um 90% aí desse orçamento e colocar nessas principais plataformas e pensar em otimizar essas campanhas, tá? Coloca no mês, coloca o primeiro mês, faz a campanha, define a campanha, vai acompanhando as métricas, vai fazendo as otimizações, né? Às vezes no meio do caminho tu consegue identificar que tem um criativo que ele tá performando melhor do que os outros, então a gente pode usar esse criativo de referência e criar novos criativos, adicionar na campanha, ver como é que performa, tá? Pensando em médio e longo prazo, Facebook e Google, sem sombra de dúvidas, e trabalhar na otimização. Mas com 5 mil por mês, eu tiraria uma partezinha para testar novas plataformas como o Pinterest e até o TikTok também, né? O TikTok hoje tem sido também, de novo, mais uma vez, até usando pela minha própria experiência, usando o aplicativo, eu recebo muitos vídeos assim do pessoal comprando itens para casa, itens tanto de decoração quanto até mesmo de utensílios, assim, né? Então, tem sido uma plataforma onde esses vídeos têm viralizado bastante, então isso quer dizer que as pessoas consideram bastante a exposição dentro da plataforma TikTok, então vale a pena fazer um teste, entender os teus números e conforme tu comparar com as outras plataformas os resultados e conforme a tua própria estratégia, depois tu pode até fazer uma realocação desse orçamento. A gente começa com o Google, começa com o Facebook Ads, o Meta Business ali, e depois, conforme a análise das métricas, a gente pode realocar, trazer o TikTok está performando legal aqui para mim, vale a pena eu fazer uma realocação aqui de orçamento e disponibilizar um pouquinho mais para o TikTok,
tá? Mas sendo bem direto, hoje eu iria de Google, tá? Principalmente Google Shopping ali, e Facebook com 90% pelo menos aí do orçamento. Quando a gente não tem um objetivo claro, né? Porque a Janaína, ela perguntou aqui o que priorizar para ter retorno e tal. Retorno, ele é relativo, ele pode ser um retorno de curto prazo como de longo prazo, né? Então, quando a gente não tem um objetivo e não faz um estudo do funil, a gente apresenta possibilidades, né? Um pouco Isso. mais direcionadas ali para o que precisa do nicho. Decoração pode ser uma necessidade, mas ela é muito mais pautada no desejo de tu ter alguma coisa, de melhorar alguma coisa na tua casa e tudo mais. Então, trabalhar só fundo de funil é muito arriscado, porque uma conversão cara, né? Ele é um cliente caro, o CAC dele é muito alto quando a gente trabalha só fundo de funil no e-commerce. Claro que a gente precisa do retorno de curto prazo, mas esse retorno de curto prazo ele vai acontecer lá na frente quando você trabalhar bem desde cedo, né? Quando você construir bem o seu público, trabalhar bem as plataformas. Então, independente das plataformas, conforme a aula ali que o consultoria gratuita, sei lá, que o Gessé deu agora, de onde alocar esses valores, eu olharia muito para a estratégia também. Eu trabalharia aí metade um investimento para fundo de funil, de campanhas de venda, remarketing para venda e tudo mais, e a outra metade para formação de audiência e construção de público, né? E aí você pode trabalhar visualização de vídeo, você pode trabalhar captação de leads para fazer um inbound depois, você pode fazer uma série de situações aqui onde você trabalha mais o seu topo do funil, né? Você traz as pessoas para dentro, não exatamente do seu funil ainda, mas se aproxima das pessoas, forma os públicos para que depois a venda ela se torne, a eficiência de vendas ela melhora ao longo do tempo, né? O cliente que ele tem um CAC alto hoje, ele pode diminuir ao longo do tempo se esse cliente ele já for trabalhado antes com seus conteúdos e tudo mais, né? Então, eu separaria aí metade para fundo de funil, metade para topo de funil. Isso, para dar, né, para ter uma certeza, é mais uma questão de análise, né? A gente tem que analisar melhor o cenário para conseguir, né, dar uma é muito difícil a gente chegar e trazer um diagnóstico sem conhecer, né? Mas é isso, a construção, às vezes até engajamento, né, com anúncio, tu pode fazer um anúncio ali onde tu acredita que as pessoas vão acabar curtindo, comentando, que vai chamar bastante atenção, que vão compartilhar, a gente consegue montar a audiência, como o Maurício falou, né, depois, isso até ajuda para a gente montar outros públicos, né, com essa formação de audiência, a gente monta o que a gente chama de público interno, né? São as pessoas que já engajaram de alguma forma com a nossa marca, e depois a gente consegue falar com eles de novo. Mas eles também servem até para encontrar pessoas que ainda não engajaram com a nossa marca, mas que tem uma grande possibilidade de engajar, que a plataforma ela vai fazer essa leitura, esse entendimento do comportamento, né? E dos interesses dessas pessoas que já engajaram com a tua marca, e ela pode buscar outras pessoas que têm comportamentos e interesses parecidos com essa daí e trazer para ti também. É uma possibilidade também que é bem interessante, traz bons resultados, né? Mas é isso, para ter um diagnóstico mais assertivo e precisa de ter junto, né, todo o entendimento do cenário ali e a estratégia de marketing que vai utilizar ali, né? Antes da gente encerrar, tem mais uma pergunta aqui que a gente recebeu. A gente recebeu algumas perguntas lá por e-mail, né, dos inscritos aqui do webinar. E a Fran, ela é uma arquiteta de São José e ela colocou o seguinte, que ela tem um escritório com uma sócia e ela quer investir em tráfego pago em 2023 para captar clientes e realizar projetos. Beleza. Ela tem até R$1.000 para investir. Onde apostar? Então, ela trouxe um objetivo um pouco mais específico aqui. Em 2023, captar clientes para realizar projetos. Ela não quer construir uma grande marca, ela não quer fazer outros tipos de objetivo. O objetivo é converter lead, né? Converter lead e que esse lead seja um potencial cliente aí para fazer os projetos de arquitetura. E me chamou a atenção uma coisa na tua pergunta, Fran. Onde apostar? Eu só queria reforçar uma coisa. Anúncio, porque muitas pessoas elas têm imaginam dessa forma, né? Mas o tráfego pago, anúncio, ele não é uma aposta, não é loteria, né? Quando a gente fala apostar, claro que pode ter sido a tua intenção aqui, mas quando a gente fala apostar do sentido tipo, onde é que, né, eu faço testes? Aí beleza, né? Mas o tráfego pago não é uma aposta, ele é um processo, né? E se a gente executa esse processo com método, né?
esse dinheiro ele é bem investido, ele tem um retorno, mesmo que você não tenha o resultado esperado ainda, ele vai te dar um retorno de conhecimento no mínimo, né? Você vai entender como funciona o teu público, como o teu público engaja nas plataformas e, e como que o seu resultado pode ser construído, porque o resultado dele não é assim, comecei a investir, começou a vir lead, não, ele é uma construção, você precisa entender que isso funciona ao longo do tempo. Tráfego pago, não, você não investe hoje para ter resultado amanhã, por mais que amanhã você já possa começar a aparecer ali no Google, mas resultado, de fato, ele leva um tempo para acontecer, né? É bem importante ter essa mentalidade. Mas respondendo a tua pergunta, olha, caso você tenha uma produção de conteúdo boa no Instagram, eu recomendo aí separar uns 50% também dessa verba para distribuir conteúdo e trabalhar públicos, né? Porque você, como arquiteto, você precisa gerar um pouco de autoridade. É diferente de um e-commerce onde o produto ele é o centro das atenções, é claro que não nesse sentido, né? O marketing ele tem que ser trabalhado com o desejo, os sentimentos e o contexto do produto, mas ele é mais fácil, ele é mais claro, né? É mais tangível, digamos assim. Agora, um projeto de arquitetura, antes de você montar o projeto, ele é muito intangível. Então, você precisa construir a sua autoridade, né? E aí você distribui o seu conteúdo aí em vídeo, preferencialmente, né? Para potenciais clientes e faz até campanhas de WhatsApp mesmo, né? Pode ser uma campanha de WhatsApp aí para construção de público também, ele também funciona. Não estou falando assim do jeito ideal, mas até R$ 1.000 de investimento a gente tem que rebolar um pouquinho aqui, a gente tem que saber como a gente pode burlar um pouquinho a plataforma também, para que a gente consiga, às vezes, até aproveitar duas situações com um mesmo tipo de campanha, né? Então, de repente, fazer uma campanha de WhatsApp aí com vídeo, né? Existe a possibilidade de combinar anúncios para ser assertivo no público e colocar, fazer uma campanha de vídeo e depois fazer um remarketing para o WhatsApp, e aí você já começa a trabalhar com orçamentos separados, né? Vai consumir um pouquinho mais, mas de repente isso aqui pode ser mais assertivo para o seu caso. E os outros 50% eu colocaria Google Ads, pesquisa. Se alguém buscar por arquiteto no raio de 5 quilômetros aí do seu escritório, você precisa aparecer. Claro que a gente nunca vai conseguir aparecer para 100% das pessoas que estão buscando, mas dependendo da sua segmentação, da sua estratégia de campanha, você consegue aparecer para 60%, 70% do público que pesquisa, vai encontrar ali o seu site. É claro que daí você precisa ter um site, né, bem construído. Quando a gente vende serviços, especialmente, a gente precisa ter um site para embasar todo o nossa autoridade, nosso conhecimento, nossa experiência, tudo tem que estar embasado ali e dar as possibilidades ali para o cliente de contratação e tudo mais. Se você não tem um site, eu recomendo você fazer logo, bem rápido. Mas, basicamente, para investir R$ 1.000 por mês, e aí de forma consistente, né? Google básico, mas isso não é difícil de ser resolvido. Você faz uma campanha de Google e vai otimizando ao longo do tempo. Serviço de arquitetura, não existe muita variação, não existe muita promoção, muito produto fora de estoque, não tem muita variável que a gente precisa ficar mudando campanha, então é fácil conseguir otimizar isso ao longo do tempo e deixar ela mais quietinha, digamos assim, né? E aí no Instagram e no Facebook, talvez aí um TikTok, mas eu acho que daí pro orçamento já fica muito limitado, mas aí o Instagram e o Facebook acho que vão fazer um bom papel assim de construção de público, de conversão para público quente. Então, a pessoa acessou o seu site pelo Google, não converteu naquele momento, mas depois, com o pixel do Meta ali, você consegue perseguir ela lá no Instagram e ela vai ver um vídeo seu e vai lembrar e vai gostar e vai clicar ali no botão do WhatsApp. Então, rola essa sinergia também. Gente, basicamente é isso. É bom esclarecer aqui para o pessoal que descobrir o orçamento de anúncio é muito fácil. Não é que é fácil, ele é difícil, mas é que ele é uma pontinha do negócio, né? Claro que a representatividade dele é grande, porque está tirando do bolso, né? Então, tu espera um retorno e tal, é sensível pagar. É sensível, isso. Pagar antes para ter um retorno depois é sensível, né? Mas ele é só uma pequena parte do processo. Existe toda uma elaboração de estratégia, toda uma análise de canais, toda uma análise de público, perfil, dos seus próprios produtos, como o seu produto está sendo exposto. Às vezes, a estratégia está muito bem montada, mas o criativo do anúncio não está claro o que é, e aí a gente, de repente, prejudica todo um trabalho porque um detalhe no criativo
não foi bem elaborado. Então, definir o orçamento de fato, ele é aquela continha de padeiro ali. Enfim, né? Agora, montar essa estratégia que ela é um pouquinho mais complexa, e aí, de repente, até ter ajuda de profissionais para fazer isso é uma boa ideia, uma boa indicação, nem que seja para montar a campanha para você e você executa depois, ou para pensar, né, pensar estrategicamente com você e aí, né, ser algo mais pontual, ou seja, um atendimento recorrente, como a gente faz aqui com os nossos clientes. Mas é importante, ou você, se tiver tempo, se tiver afim, tiver curiosidade, né, de entender um pouco mais sobre anúncios, tem um monte de curso disponível para você conhecer um pouco mais as ferramentas e para você aplicar o seu ads, né? Vai chegar no momento que você vai começar a ter um retorno tão bom que você já vai ter condição de investir em alguém para gerenciar os seus anúncios, para você não ter que destinar tanto tempo ali, né? De um jeito ou de outro, é importante ter um apoio especializado, porque fazer uma estratégia de campanha que te dê resultado de fato, ele é muito diferente de você apertar ou impulsionar post ali no Instagram que aparece para todo mundo, né? Ali a gente tem que esclarecer. É uma forma que o Meta achou de monetizar, facilitar o processo para quem não tem o conhecimento da ferramenta da plataforma, porque, né, tem vários detalhes, tem vários botões. Ali é um método simples. Tu quer anunciar, tu não sabe da plataforma, tu não conhece, tem um método simples de fazer isso, mas também não traz as segmentações, todas as possibilidades, né, que a própria ferramenta lhe traz. Né? Menos sofisticado. Mas, enfim, é possível. Se você tem R$50 para investir, quer começar a brincar, beleza, bota 50 pila ali, vai vendo como acontece. É importante isso também, né? É igual quando a gente vai fazer investimentos, por exemplo. Eu não tenho R$1 milhão para investir. Beleza, investe R$50 por mês que você já vai ver o negócio acontecendo, já vai ver ali o CDI rendendo um pouquinho e pelo menos entender como funciona, né? É quase como um curso ali, você paga para ver como funciona e tal, e aprende, né? Mas, realmente, se você quer um retorno legal, sustentável a longo prazo, escalável a longo prazo, é importante você começar a pensar nessa estratégia um pouco mais elaborada. Beleza? Esse é algum comentário aí para a gente fechar? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente passou por bastante ponto importante aqui. Acho que só reforçar que é isso, que trabalhar com tráfego, considerar o tráfego pago na tua estratégia de marketing, é pensar bastante nessa construção, né? É pensar numa construção de coleta de números, análise dessas métricas, né? Só que uma coleta direcionada dessas métricas, não só trazer números de qualquer maneira, né? Como o Maurício falou antes, ter o objetivo. Oi? Não é só gerar número, né? Isso, não é só gerar números, é números... do Senado. Isso, exatamente. Essa parte de ter clareza do que tu está fazendo, mas ter essa construção, ter essa coleta bem direcionada, com objetivo, né, a análise dessas métricas, isso com médio e longo prazo, principalmente, é a maneira de potencializar os teus resultados. Tá? Tem que ter essa clareza. Sim, vai trazer resultado de curto prazo? Vai, como a gente falou, né? Não anuncio no Google, estou anunciando, amanhã provavelmente alguém vai te achar por causa do teu anúncio e isso pode acabar convertendo uma venda. Mas o principal ponto aqui não é o curto prazo, não é o resultado imediato, é a construção, é como o Maurício falou, é o resultado imediato, mas lá na frente. É a construção para que lá na frente esse resultado ele acabe se potencializando. Então essa acho que é o principal ponto hoje, assim, na hora de pensar em tráfego, sabe? Ter essa clareza e também das N possibilidades que a gente tem, né? De objetivo e de plataformas e enfim, de posicionamentos e criativos e tudo mais. Mas acho que é isso. O principal foco uma coisa que eu gostaria de reforçar é isso, é esse pensamento de médio e longo prazo de construção, né? De análise. Beleza. Vamos almoçar? Vamos almoçar, né? Fechou. Obrigado aí, pessoal. Fechou, gente. Obrigado aí. Obrigado quem nos acompanhou durante o web, né? Quem mandou as perguntas. Quem está vendo depois, a gravação também. O conteúdo que está aqui, eu acho que ele é um conteúdo que vai durar por muito tempo, né? Quando as plataformas mudarem de um jeito que a gente precise atualizar essa live aqui, eu acho que a gente pode fazer uma nova live, mas os fundamentos que a gente passou aqui, eu trabalho com tráfego desde 2015, os fundamentos que a gente usa aqui funcionaram para 2015, funcionam para hoje e muito dificilmente não funcionarão para o futuro. Então, né,
E se caso mude alguma coisa, eu acho que a base vai ser uma evolução disso, ela não vai ser uma mudança, ela vai ser uma evolução dos fundamentos que a gente trouxe aqui hoje. E se isso estiver muito bem compreendido, eu acho que quem aplicar aí, quem seguir, enfim, eu acho que só tende a ter sucesso aí nos investimentos, independente se você começou com R$50, ou se você já tem aí R$1 milhão para investir. Fechou? Isso aí. Fechou. Obrigado também ali a Janaína, que mandou uma mensagem, a pergunta ali, né? O pessoal que mandou as perguntas aí. Quem ficou com qualquer dúvida também, né? Pode entrar em contato com a gente. A Janaína a Janaína e a Fran, né? Que mandaram as perguntas. Quem ficou com qualquer dúvida também pode entrar em contato aí com a gente, que na medida do possível a gente consegue atender aí e responder as dúvidas do pessoal. Beleza, gente? Valeu! Valeu!